Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A parte final desta legislatura, obviamente que foi acelerada com a admissão do primeiro-ministro e subsequente queda do governo, acabou por ser quase uma corrida de 100 metros, onde um sem número de legislação foi foi colocado em cima da mesa para posterior aprovação a um ritmo verdadeiramente vertiginoso. Bem, poderíamos pensar que existem de facto questões no nosso país que são importantes, os salários, a pobreza, a economia, a carga fiscal, mas não. O que esteve realmente em cima da mesa em passo acelerado foram leis relativas à ideologia de género. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida em 97.1. E voltemos então àquilo que é a fase final da legislatura, porque foi, de alguma forma, no sombrio dos gabinetes parlamentares e das comissões parlamentares que este tipo de legislação foi quase que enfiada pela goela abaixo. Obviamente, alguma dela teve que ir ao Presidente da República e, em alguns casos, houve o veto por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas quando nós temos alguma sabedoria, quando nós temos alguma preparação, quando nós somos pessoas formadas em reconhecer comportamentos dos outros, ao olharmos para o comportamento destes deputados, uma coisa nós sabemos, são verdadeiramente obsessivos naquilo que são responsabilidades dos outros. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, alguém que com alguma frequência senta-se aqui ao pé de nós a conversar. É provavelmente um dos convidados, ou um dos poucos convidados que é mais alto do que eu, para que você que está aí em casa saiba que não é daqueles que se senta nos estúdios de televisão e fica com os pés assim pendurados, não. Abel Matos Santos, muito boa noite, obrigado por estares aqui João, connosco. boa noite. Bom ano. Tal como quando muito obrigado, eu entrei para ali todos. na recepção, fui logo recebido com o teu efusivo bom ano, porque de facto os dias vão passando e já desde o ano passado que não estávamos juntos. Abel, de facto, na fase final desta legislatura que terminou de uma forma retumbante e estrondosa e ruidosa, há uma aceleração na tentativa de colocar e aprovar a legislação. E como eu estava a dizer, bem, se fossem determinadas questões que são verdadeiramente essenciais e estruturais em termos de mudanças para o país, nós até poderíamos entender. Neste caso, parece, de facto, a engorda dos patos para o foie gras. É verdade, João. Boa noite, bom ano para todos os ouvintes e telespectadores. Cumprimentar a todos. Dizer que é sempre um gosto estar aqui contigo no teu programa, porque de facto aqui respira-se liberdade e aqui pode-se falar dos temas de forma construtiva e de forma crítica, sem ter a censura e o lápis azul a bloquear aquilo que se quer passar. De facto é verdade. Os deputados do Partido Socialista e da esquerda em geral quiseram aprovar nas costas dos portugueses, estando já o Parlamento em fase de dissolução e o Governo em gestão, quiseram aprovar leis que não são de facto fundamentais para os portugueses. Aliás, aquelas que são fundamentais ficaram para os que vêm a seguir gerirem, nomeadamente, olha, agora o caso dos polícias, o subsídio de risco, dizem, isto o Governo está em gestão, quem vier a seguir que resolva. A recuperação do tempo dos professores, tudo isso é para quem vier a seguir que faça. Mas para estas questões que são absolutamente perversas e pervertidas, porque afetam e incidem
particularmente junto das famílias portuguesas, os pais e das nossas crianças que estão nas escolas. E, portanto, uma escola que devia ser uma escola neutra do ponto de vista ideológico é uma escola hoje altamente, com uma carga ideológica brutal, altamente politizada. Logo inconstitucional. Logo inconstitucional. E o que, de facto, estes deputados da esquerda radical quiseram fazer é, de facto, condicionar a aprendizagem das crianças, condicionar o seu livre e são desenvolvimento e impor nas escolas e na sociedade portuguesa. Iremos ver, enfim, as implicações. Eu acho que quando os pais perceberem o que está aqui em causa, eu acho que as pessoas só podem mesmo revoltar-se, e acho que quem ganhar as eleições a seguir, espero que ganhe, de facto, que ganhe a direita, e que esses partidos, a primeira coisa que têm que fazer é revogar estas leis, que são, além de serem inconstitucionais, são nocivas para a sociedade, são nocivas para as crianças, para os jovens, e são um atentado, acima de tudo, são um atentado à liberdade, não é? Porque a escola ensina e a família educa, e o Estado não pode impor na escola um determinado tipo de cultura que se sobrepõe àquilo que é a natureza, a razão e a vontade dos pais e das famílias. E, portanto, o que temos agora é uma lei que, além de obrigar que as casas de banho, os balneários, possam ser usados por qualquer aluno de acordo com aquilo que eles chamam de género, que é uma construção social. No fundo, se eu me sinto hoje rapaz, vou à casa dos rapazes, mas se daqui a bocadinho me sentir rapariga, vou às raparigas. Se eu achar que hoje me chamo Joaquim, tenho que me chamar Joaquim. Se achar que me chamo Maria, tenho que chamar Maria. E andamos nesta situação. E quem só puser a isto é punido, não é? É perseguido pela polícia política do Estado, não é? Pela PIDE do século XXI, que persegue, não é? Eu estou aqui a falar disto, provavelmente depois, se calhar, serei chamado, terei uma queixa na ordem dos psicólogos ou em qualquer sítio, porque me estou a manifestar contra. Não é? Portanto, deixámos de ser um país livre, eu deixei de ser um cidadão livre com direito à minha opinião, porque se eu não estiver dentro daquilo que é a opinião formatada por estes senhores deputados, eu sou perseguido. Não é? Abel, mas permite-me uma coisa, eu, como todos os dias costumo dizer, não percebo nada disto. Sendo tu psicólogo, conhecendo outros psicólogos, deixa-me falar de uma psicóloga que politicamente está num outro espectro diferente do teu, a Joana Amaral Dias. Sim. Pessoas formadas, psicólogos nacionais e internacionais, que não se opõem porque são contra esta visão, opõem-se porque cientificamente, claro, em termos daquilo que são as suas áreas de estudo, eles apresentam, e do meu ponto de vista e de outras pessoas, com mérito, as razões pelo quais estas leis são nocivas. Provavelmente a minha colega Joana Amaral Dias vai ser perseguida e vai ter queixas também na ordem pelas opiniões que ela manifesta. E eu partilho e estou de acordo totalmente com as opiniões que ela tem veiculado publicamente sobre esta temática. E, portanto, partilho inteiramente das opiniões dela. E, portanto, já somos dois, não é? Psicólogos que têm esta visão. Mas somos muito mais. Eu tenho imensos colegas meus que não querem falar disto publicamente, que não querem seguir pessoas com este tipo de problemática, porque não querem ter chatices. E esta é a realidade atual. E a ordem dos psicólogos deveria servir para defender o livre exercício sem condicionantes dos psicólogos, também não vejo a opor-se a isto. E o que existe é um ditame concertado que visa impor uma mordaça sobre os profissionais de saúde, médicos, psicólogos, terapeutas, que trabalham nestas temáticas, sobre os professores e sobre os pais. Quer dizer, a lei até vai ao limite de retirar o poder parental e o contacto dos pais com os filhos até 20 anos. Ou seja, isto já vai além da mordaça. Isto é uma loucura. Os profissionais de saúde vão presos, ficam impossibilitados de exercer e são perseguidos criminalmente porque se não concordarem com este tipo de visão, não é? De mundo e contextualiza só que lei é que é esta e qual é a expressão que eles utilizam para definir, por assim dizer. A lei tem vários pontos, não é? Uma delas é que proíbe o livre exercício da profissão. Eu escrevi um artigo para o Sol sobre este tema, precisamente quando alertei para isto, quando reparei, porque eu sigo estas coisas de perto, que se estavam a preparar para fazer isto e fizeram. Portanto, depois há um artigo muito bem escrito do Zé Ribeiro Castro sobre este tema, que desenvolve claramente, do ponto de vista jurídico,
esta questão e que sugira a leitura. E, portanto, o que acontece aqui é que os psicólogos têm que ter um determinado tipo de comportamento, psicólogos, médicos, profissionais de saúde, têm que ter um determinado tipo de comportamento que tem que se adequar àquilo que aquelas pessoas, que aqueles senhores deputados decidiram, e, portanto, se não o tiverem, serão perseguidos e punidos do ponto de vista criminal e cível, e podendo até deixando de exercer, e podendo até as penas irem até à pena de prisão, que é uma coisa extraordinária. Aliás, veja-se o que está a acontecer com um outro colega meu, Jordan Peterson, um célebre psicólogo canadiano, que pode ser proibido de exercer, aliás, será proibido de exercer, se não for para um campo de reeducação para saber como lidar, como falar em público, como lidar com os mídias e para mudar a sua opinião sobre o tema. Veja-se, isto é uma coisa que nem nos gulags, não é? Nem na China, quer dizer, isto é uma coisa impossível de conceber numa sociedade moderna e num país democrático europeu. E é isto que nós temos hoje em Portugal. Não é? E foi isto que os senhores deputados quiseram fazer, não é? Impedir que os pais tivessem autoridade e que deixassem de ter a definição sobre o que é a educação dos filhos, para que a escola tome conta dos filhos. E estamos a falar só no caso de quem não conhecer Jordan Peterson, um autor e psicólogo canadiano que já impactou a vida de centenas de milhares ou mesmo milhões de pessoas com os livros dos 12 hábitos. Um homem acima da média e com uma capacidade intelectual fantástica, não é? Que assenta todas as suas posições na ciência e na boa praxis e que é perseguido, não é? E como atingiu uma dimensão muito grande em termos mundiais, eles não conseguem, quer dizer, não podem prendê-lo, não podem tirar-lhe o dinheiro porque ele tem um rendimento internacional, claro. E ele tem usado os seus rendimentos para combater nos tribunais estas decisões. O interessante disso é que acaba por, de alguma forma, validar aquilo que nós já dissemos aqui em alguns programas. O Canadá é provavelmente um dos estados mais totalitaristas neste momento. Aliás, nós vimos isso com o Covid, não é? E o que eles fizeram às pessoas, e prenderam e cercearam liberdades. Enfim, é um Estado altamente totalitário que veste uma capa de tolerância, dizendo que temos que ser tolerantes com todos, menos com aqueles com os quais não queremos ser. E é verdade que não concordam connosco. E em Portugal temos isso neste momento. Aliás, as leis aliás, o Presidente Marcelo vetou algumas, não vetou outras. Se as coisas se mantiverem como estão, vai ser muito complicado do ponto de vista social. Deixa-me só falar da linguagem que é utilizada, porque causa de facto aqui algum celeuma, porque fala em terapias de conversão. Eu não sei, converter o quê? Morangos em peras, peras em uvas? Eu não sei. E depois vou, então, e como alguém familiar de uma pessoa com um diagnóstico em termos de doença mental, eu gostava de saber, quando alguém se aproxima de um psicólogo ou de um psiquiatra, então que riscos é que esse psicólogo ou psiquiatra corre, e se um familiar pegar, ou se os pais pegarem nesse filho e levarem-no a um psicólogo ou um psiquiatra, que riscos é que eles correm? João, o psicólogo, o profissional de saúde mental, tem o primeiro dever do profissional de saúde é ouvir, escutar, perceber e entender. Não é? E perceber qual é o pedido do seu paciente, do seu doente, do seu cliente, perceber o que é que ele pede, ele está ali porquê. Não é? E isso tem que ser explorado e desenvolvido no contexto psicoterapêutico e da relação, e da recolha da história clínica, dos elementos que são importantes. Isso tem que ser feito na maior das liberdades. Isso tem que ser feito com um amplo campo de ação e de exploração que não pode ser limitado por nenhum tipo de doutrina. E se isto não for assim, todo o acompanhamento está a partir de enviesado. Portanto, o que nós temos que fazer é escutar, é questionar, é ajudar a pessoa a mentalizar e a refletir sobre aquilo que é a sua vida e ajudar a que a pessoa percorra um caminho que é o seu, não é o do terapeuta, é o seu. E, portanto, o que estes senhores deputados fizeram e estas pessoas que, usando truques desonestos de linguagem, não é? Usam estes termos, que é para dar a entender que as pessoas que ajudam de facto os seus pacientes a perceber quem são e o que querem e para onde querem ir e o que querem ser, os estão a condicionar na sua livre decisão. Isto é perverso, não é? Porque se tiver alguém que aparece numa consulta e que diz eu sou heterossexual, vou simplificar a linguagem, eu sou heterossexual, mas acho que estou a descobrir a minha homossexualidade, então o psicólogo deve fazer tudo para que a pessoa vá nesse caminho.
Mas se for ao contrário, se for um homossexual que diz estou a descobrir a minha heterossexualidade, o psicólogo já não o deve fazer. Resumindo, é isto que estas pessoas defendem. Não o deve fazer porque está a atentar contra os seus direitos. Isto começou assim. Depois pegaram nas questões de identidade sexual e, portanto, se a pessoa quer mudar de sexo, a pessoa não deve ser contrariada nessa sua ideia. Inclusive. Menores, inclusive, não deve ser contrariada nisso, não se deve explorar nada nisso, deve-se apoiar, porque essa é a sua vontade e a sua livre determinação. Mas isso já não acontece se a pessoa disser que quer ser Jesus Cristo, ou se quer ser um carro, ou que diz que é o Napoleão Bonaparte. O Napoleão, aí já não pode ser, porque a pessoa tem um problema, temos que ver, não é? Aqui não. Estas questões a pessoa não pode contrariar. E muitas vezes no processo psicoterapêutico uma das coisas que é importante fazer é a confrontação da pessoa com o seu eu e é de facto contrariar. Muitas vezes o que tem que se fazer é contrariar para provocar a pessoa nesse processo de desconstrução para ver o que é que dali sai. E isso não pode ser feito legalmente a partir de agora com esta lei, porque senão, quem fizer isso arrisca-se a ter consequências, porque a pessoa pode se queixar, ou um familiar, alguém pode dizer, olha, aquele senhor fez não sei o quê. Até pode ser mentira. Lembrar a Alemanha nazi na altura da denúncia. Claro, é a denúncia, não é? Das pessoas de baixo sentido, eu quero mal àquela pessoa, então vou dizer que ele fez isto. E a pessoa tem ali um sarilho. Percebe? E, portanto, isso é uma devassa. Isto é uma tema em si devassa à vida privada, das famílias de toda a gente. Não é? Isto não pode ser, esta lei tem que ser modificada, mas isto mostra bem o espírito totalitário e censório que existe na sociedade portuguesa por parte destas pessoas que se dizem democratas, que não são, que se dizem tolerantes, que não são, que querem impor a sua visão e não estão sequer abertas a discutir o tema, porque quem discutir o tema e contrariar estas ideias também deve ser punido, silenciado e perseguido. E é exatamente isto que se está a passar em Portugal neste momento. Abel, eu ouvi falar num caso de um homem que era religioso, a religião dele era a religião cristã, e que ao longo do tempo ele de facto identificou nele, digamos, atração por pessoas do mesmo sexo. O que essa pessoa fez foi colocar em cima da balança as suas prioridades. O que é que ele achava que era mais importante para a vida dele. E aquilo que ele diz às pessoas é: eu de facto olho e sinto a atração, mas da atração até agir a ação, eu tomo a decisão de que prefiro resguardar a minha vida e os meus princípios cristãos. Isto é alguém saudável. Aliás, uma das coisas mais importantes que se pode ter em saúde mental e que qualquer profissional de saúde pode fazer é ajudar a pessoa a ter a capacidade, primeiro, de discernir e depois de escolher, decidir. O que nos diferencia, lato sensu, dos animais, é que nós temos a capacidade de pensar e de refletir sobre o que sentimos, sobre o que queremos e tomar uma decisão. Exatamente. E se o ser humano deixar de se nortear e de se orientar pelo pensamento, pela reflexão e passar a comportar-se apenas pelo instinto e pela emoção, então nós estamos a fazer um downgrade, estamos a regredir como seres humanos e estamos a aproximar dos animais. Esses sim agem por instinto, por pulsão, e não por reflexão. E, portanto, eu trabalho sempre com os meus doentes uma dimensão muito importante, que é a sua capacidade de decidirem sobre si próprios. Isto é muito importante. Eu posso ter vontade de roubar um chocolate no supermercado, mas se os meus princípios morais me impedem de fazer porque isso é errado, então eu não vou roubar o chocolate. Exatamente. E, portanto, isto é em tudo na vida. Coisas mais simples. Por exemplo, e desculpem, o adultério. Homens e mulheres bonitos há em todo lado. Claro. Homens e mulheres que atraem há em todo lado. Agora, daí a passar ao ato e a fazer ao comportamento. Claro, é o que nos diferencia. Mas estas pessoas acham que a pessoa se deve exprimir inteiramente naquilo que é a sua maneira de sentir e de estar e que deve fazer tudo o que acha, que sente que deve fazer. Já viu? Isto é uma coisa absolutamente... É anarquia. Claro, mas e não são estas pessoas defensoras de um regime e de um modo de vida anárquico, são. E, portanto, isto bate certo. É uma forma diferente de ver a sociedade. Eu defendo uma sociedade, por isso me considero uma pessoa da direita conservadora, uma sociedade onde existem regras, onde existem limites, onde existem leis e onde um Estado funciona com limites. Mas que as prisões para pessoas... que têm uma opinião diferente da minha? Claro que não. Um comportamento claro que sintam atração. Claro que não. Claro que não. Claro que nós, as pessoas, estão livres. Agora, não podemos prender
e querer condicionar quem não quer que os filhos, aos 5, 6, 7 anos, sejam expostos a conteúdos pornográficos, sexuais, eróticos, que vão causar perturbação e doença no desenvolvimento daquelas crianças, porque é isso que está a acontecer nas escolas hoje em dia. Não é? Olha, a Curiacos TV tivemos a felicidade de fazer a parceria com Angel Studios e apoiar o lançamento do filme Som da Liberdade em Portugal. Inclusive, tivemos a possibilidade de entrevistar o realizador e, de facto, o tráfico de crianças para abuso sexual é um drama enorme. Mas para estes deputados, quando eu olho para a moldura penal que querem colocar nestas pessoas devido a estes eventuais estes tratamentos de conversão, ou como é que eles chamam, e no texto, o Ribeiro Castro diz assim que a dureza da agravação de pena não cai na fraude sexual, no lenocínio, na importunação sexual, no lenocínio de menores, na pornografia de menores, no aliciamento de menores para fins sexuais, na organização de viagens de turismo sexual com menores. Ou seja, estes crimes reais têm uma moldura penal inferior. Claro, mas há uma coisa que é preciso esclarecer. Eu não sei o que são terapias de conversão sexual porque eu não as conheço, nunca vi nenhum livro sobre isso, nenhum artigo. Isso não existe. Isto é uma construção que estas pessoas criaram para impedir que profissionais de saúde possam ter um comportamento em termos clínicos que ajude a pessoa a ter um maior discernimento sobre si próprio. E, portanto, é que não querem que o façam, porque depois temos pessoas muito doentes, com problemas gravíssimos do ponto de vista mental, a fazer hormonas, a fazer cirurgias, que são mutilações do corpo, e depois querem voltar para trás, muitos suicidam-se porque não era aquilo que queriam fazer. Portanto, não há nenhum apoio a estas pessoas, empurra-se as pessoas de uma ligeireza para decisões que são irreversíveis e que condicionam toda a vida, condicionam a fertilidade e condicionam a saúde. Não é? Toda a gente sabe que dar hormonas ou dar bloqueadores de hormonas a crianças em desenvolvimento lhes provoca um risco muito acrescido de muitas doenças, nomeadamente cancros, e de viver menos anos. Porquê é que isto se faz? Não é? Porquê é que faz isto às pessoas? Porquê é que todos os estudos mostram, ou vários estudos mostram, que as pessoas têm estes problemas de identidade de género e de disforia de género, que se não se fizer nada, ou seja, se tiver uma atitude conservadora de suporte, se nada se fizer, mais de 80% a 85% destas pessoas deixam de ter estas ideias quando chegam à fase adulta. Portanto, tudo isto é uma coisa que, sabendo que é assim, porque é que se força, que é o que se está a fazer com estas leis, se força a que as pessoas, ao mais leve sinal de terem alguma dúvida, que as dúvidas são normais e fazem parte da adolescência, se põe logo as pessoas num caminho que deveria ser um caminho percorrido com as famílias, com a pessoa e com os profissionais de saúde. Porquê é que os políticos e a política se vêm meter no campo da ciência? Não é? Porquê? Alguns deles não pescam nada disso e a ti não te davam, por exemplo, qualquer tipo de lição a nível científico. João, não dão. Eu trabalho desde 98 em Portugal com transexuais. E sei o que é essa realidade, que é uma realidade muito específica. E sei muito bem... Até porque é a tua especialidade. É a minha especialidade. E sei muito bem que os números aumentaram de forma exponencial por causa das leis que foram sendo aprovadas ao longo destes anos. E isto não acontece, não há nenhuma patologia que numa década ou duas aumente 1000%, não é? Que duplique, triplique, quadriplique, por si só. Estão preocupados com isto, mas, por exemplo, não estão preocupados com o excesso de mortalidade que está a acontecer, que é uma martelada substancial. Somos o primeiro país europeu a nível de excesso de mortalidade. O que estas leis fizeram e esta politização daquilo que devia ser o acompanhamento normal e livre por parte destas pessoas é que os profissionais de saúde se afastaram de tratar estas pessoas. Os cirurgiões plásticos nos hospitais públicos dizem que não sabem fazer as cirurgias para não terem problemas. Os psicólogos e os psiquiatras não querem ver estes doentes. Eu trabalhei anos, mais de 20 anos com estes doentes. Hoje eu não trabalho com estes doentes. Porque não quero ter chatices. Percebes? E, portanto, eu retirei-me de uma área onde eu, modéstia à parte, sei muito, estudei muito,
durante anos conhecia todos os transexuais, ou quase todos, que existiam em Portugal, porque eram seguidos por 3 equipas, Lisboa, Porto e Coimbra. Eu conhecia, e andavam em 2 equipas em simultâneo, nós conhecíamos-os todos, ou quase todos, não é? E hoje em dia o panorama são dezenas, centenas de casos que aparecem de adolescentes e de jovens que, na verdade, a maior parte deles não são transexuais, coisa nenhuma, são pessoas que têm problemas. Desculpa insistir, mas tu és, se calhar, o exemplo acabado de alguém que sabe qual é a sua função. Apesar de estares, em termos políticos, ideológicos, num espectro diferente, tu tens na tua carreira, nas tuas funções, toda a disponibilidade para ajudar e colaborar com estas pessoas. Mas isso foi sempre o que eu fiz, não é? E continuo a receber imensos contactos de antigos doentes meus. E não é para fazer ou desfazer, é para ajudar. É para apoiar, é para ajudar, e que me dizem... Nas dúvidas, nas dificuldades, nas decisões que eles quiserem tomar. Não é? E isto é o que tem que se fazer. E agora, quando a política põe, entra portas adentro, dentro daquilo que é uma área técnica especializada, e que eles não percebem nada e que querem interferir naquilo que é a boa praxis, nós temos problemas, não é? Temos problemas e estamos a ter problemas. E nós temos que revogar estas leis e permitir que as pessoas trabalhem livremente para poderem cuidar das pessoas e ajudá-las a seguirem o seu caminho, seja ele qual for. É isso que é importante. Agora, e claro, isto dava em si mesmo mais do que um programa, mas deixa-me pegar aqui no contexto político. De facto, era uma legislatura que estava a acabou de repente, e então multiplicaram-se as propostas de lei para aprovarem o que queriam. É um pouco como eu estava a dizer de início. Quando olhamos para um comportamento, podemos começar também a aferir o mindset e o caráter dessas pessoas e o mindset, e de facto o que é que pretendem. João, repara uma coisa, pegando nesta questão que está a falar. Lembra-se dos filhos do Mesquita Guimarães? Sim. Não há julgamentos. Os miúdos já acabaram, já acabou o liceu, o outro deve estar a acabar. O que o Estado não quis de todo é que os miúdos é que houvesse julgamento. Porque sabiam que iam perder. E porque se perdessem, haveria jurisprudência e todos os pais poderiam seguir o brilhante exemplo do pai Mesquita Guimarães, que defendeu os seus filhos a todo o custo. E bem, e repare, isto é tão perverso que eles preferem que não se fale do assunto, que a coisa vá andando, que até os miúdos saírem pelo menos daquele agrupamento, sair do liceu, para depois dizerem isto extingue-se porque não vale a pena porque já saiu, do que irem de facto a julgamento para se provar que aquilo que o Estado fez e o Ministro da Educação fez é absolutamente terrorismo. E não achas que é perverso também a comunicação social não ter a mesma atenção, claro, e a mesma alavancagem ao tema como tinha numa fase inicial? Exatamente, devia ter tido, porque a verdade é que o pai Mesquita Guimarães venceu a todos os níveis. Os miúdos são miúdos brilhantes, bem educados, ótimos alunos, não é? E que foram... Houve uma tentativa de trucidar aqueles miúdos que, se não tivessem uma família bem estruturada e unida e uma boa rede social, teriam sucumbido. Aquilo que aquele ministro e aquilo que o Estado fez àqueles miúdos é terrorismo. E deveriam ser punidos por isso. Mas isso não incomodou o senhor Ministro da Educação, nem incomodou o Estado de o fazer esta perseguição. E como sabem que não têm razão e que perderam esta causa, preferem que isso fique como está e que não haja nenhum tipo de decisão judicial para que não abra jurisprudência. Portanto, isto é tudo muito perverso e mostra bem o caráter desta gente e, de facto, é isto que dá mau nome à classe política e que faz com que as pessoas estejam fartas deste sistema e desta gente que se move por interesses que não são os interesses nem das famílias, nem dos cidadãos, mas de uma agenda que é uma agenda que está escondida e que tem um ideário de sociedade que não é o nosso. E isso tem que ser denunciado. E temos nós a certeza absoluta que não foram os filhos do Artur Mesquita Guimarães que contribuíram para a queda no PISA por parte do... Claro, exatamente, do conhecimento dos alunos, não é? O PISA mede o conhecimento dos alunos, e isso tem a ver exatamente com o Ministério da Educação e com as políticas do Ministro, que é um ministro totalitário. Aliás, ele era secretário de Estado quando começou esta guerra com o Artur Mesquita Guimarães. Isto lembra muito, estes tiques ditatoriais e estes tiques de perseguição, lembram imenso o regime nazi. Foi assim que o regime nazi começou a queimar livros. Não é? A queimar livros, a perseguir pessoas por delito de opinião, pela sua religião. E a pedir aos vizinhos as denúncias. Não é? E é este tipo de vivência que este governo do PS e que é a esquerda cultiva e tenta impor na nossa sociedade. Depois há seres livres, olha, como o Zé Ribeiro Castro e outros,
que vão falando e que vão tentando alertar para as coisas, mas é muito difícil, de facto, as pessoas no seu dia-a-dia, com as suas dificuldades, com as suas necessidades financeiras, poderem afirmar-se e dar a sua opinião. Eu, que trabalho num hospital do Estado público, eu, ao estar aqui neste teu programa a dizer estas coisas, arrisco-me, percebes? Arrisco-me a ser perseguido, a perder o meu emprego, a ter processos na ordem, porque de facto isso já me aconteceu no passado. Já tive processos na ordem, fui perseguido por delito de opinião. E isto é assustador. Não é? Quando tinha funções políticas e quando tinha mais visibilidade pública, pelas coisas que eu fui defendendo ao longo dos anos, tive chatices por delito de opinião. Ora, isso num Estado de Direito, num Estado civilizado e desenvolvido, isso não pode ser motivo, não pode haver, a pessoa não pode ser perseguida pela sua opinião, porque o que dá força e robustez a uma sociedade é as pessoas poderem debater livremente opiniões. E por falar nisso, houve uma tentativa, de facto, também à última da hora, ao abrigo de uma proposta de lei que visava o combate à exploração sexual infantil, vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, meter lá pelo meio, no artigo 240, falar também sobre aquilo que seria a opinião política. Exatamente, condicionar também a opinião política. Não é? Portanto, tudo isto é tão assustador. Eu acho que as pessoas, muitas dos que nos estão a ouvir, devem estar a pensar, isto não é possível. Eles devem estar enganados. Isto não deve poder acontecer, mas infelizmente é mesmo isto que está a acontecer. E isso tem que nos alertar a todos, tem que nos assustar e tem que nos mobilizar no sentido de que, de facto, haja uma mudança deste paradigma e que o governo que sair destas eleições de 10 de março revogue imediatamente estas disposições legais para que nós possamos viver em liberdade. É só isso. Olha, e Abel, outra data incontornável este ano, para além, se calhar, de um sem número de eleições que vamos ter e não se sabe quando é que poderão parar, são os 50 anos do 25 de Abril. Eu não quero dizer que é irónico, mas eu acho que é irónico que vamos festejar meio século, provavelmente num dos pontos mais baixos de sempre. Da democracia portuguesa. E com maior tentativa de controle da comunicação social, da sociedade em geral. Repara, festejam os 50 anos do 25 de Abril, é isto? Vão festejar o 25 de Abril, é isto? A comunicação social está como está, condicionada, e portanto não temos uma verdadeira comunicação social livre, salvo algumas exceções, não temos. Depois temos a escola como uma fábrica de doutrinação dos miúdos, enfim, que obriga a disciplina de cidadania é obrigatória e impõe conteúdos que são absolutamente ideológicos. Não há dúvida dessa volta que der, aquilo é absolutamente ideológico. E depois, quem tem opiniões diversas é perseguido, não é? É silenciado, perseguido e até se quer pôr na lei a criminalização da opinião diferente daquela que é a opinião do Estado. Mas eles dizem que não era bem isso, que era um exagero. É exatamente isso que lá está. É exatamente isso que lá está. Não, está escrito, não há uma vírgula à frente, nem uma vírgula atrás. É isso. E isso, 50 anos depois de um golpe de Estado que supostamente servia para dar liberdade às pessoas, onde é que está a liberdade? Não temos liberdade de educação, não temos liberdade económica, não temos liberdade na saúde. Veja-se, há uma saúde para ricos e uma saúde para pobres. Quem pode pagar um seguro, ou tem ADSE, ou tem dinheiro, tem acesso privilegiado e mais rápido. Quem não tem e precisa do SNS, não tem. Fica 48 horas nas urgências. É este o país que nós queremos? É isto que é a liberdade? Portanto, nós temos que pôr tudo em causa. É muito importante refletir sobre isto e pensar como é que queremos resolver o assunto, de que maneira. Não é? Se é manter uma atitude puramente ideológica de pessoas que são fanáticas, não é? E que na verdade estão-se marimbando para o seu semelhante, desde que consigam impor a sua visão das coisas, ou se queremos de facto ter um diálogo e um discurso aberto para perceber como é que resolvemos os problemas que nos afetam a todos. Eu vou pela segunda, acho que temos que mesmo que tirar os tabus de cima da mesa e, em liberdade, discutir tudo o que é para discutir. Mas eu acho que as pontes para o diálogo acabam por ser muros, não é? Porque, de facto, leis como estas, o que criam é, de facto, medo. Claro, mas a ideia é essa, é criar medo e condicionar. É criar medo e condicionar. Não é? E, portanto, João, eu não me esqueço do último processo que tive na Ordem dos Psicólogos, felizmente ganhei-os todos. A acusação é porque tinha ido ao prós e contras. A acusação era isto: o senhor foi ao prós e contras.
E quando eu fui lá com o meu advogado à ordem, a acusação era esta. Não sabíamos o que é que eu disse, porque usou uma linguagem religiosa. Não, pelos vistos, a meio da entrevista disse qualquer coisa como meu Deus, como um comentário a qualquer disparate que alguém disse. Portanto, isso a acusação era essa, porque tinha ido. Está a ver, cai-se nisto. No fundo, o que se quer é condicionar. A Constituição, que é de esquerda, fala da liberdade religiosa e não a condiciona para ninguém. João, por enquanto, porque daqui a uns tempos também vai ter condicionantes na liberdade religiosa. Vai ter. Quer dizer, isto muda de facto, não é? Ou mudamos de facto de caminho. Ou então vamos ter um... Olha, Abel, e porque falaste da comunicação social, agora estão em cima da mesa os debates, não é? Os debates iniciaram-se. Nós também começámos, não debates, mas a receber os partidos políticos. E claro, eles têm o tempo que tu tens aqui no programa, são sensivelmente 50 minutos, mas eu achei caricato uma coisa, é que nos debates são 13, 14, 15 minutos no máximo para cada candidato, por assim dizer, e depois são 2 horas a debater os candidatos. Estão os comentadores a comentar quem ganhou, quem não ganhou. Mas é isso que o nosso país necessita? É isso que vai mudar? Eu acho que as pessoas estão muito fartas da política. Eu acho que as pessoas estão, de facto, muito fartas, e eu acho que muito pouca gente cada vez mais darão menos importância aos debates. As pessoas estão fartas, não é? E por isso é que o Chega cresce como cresce e vai ter 20%. As pessoas nem sabem bem quais são as propostas do Chega, nem quais são os candidatos. Porque as pessoas sabem que há ali um partido que tem uma figura que faz barulho contra tudo isto. E as pessoas no seu dia-a-dia sabem que o tudo isto é muito mau. E, portanto, as pessoas vão votar porque estão fartas disto. Porque o PSD é igual ao PS, porque as políticas são sempre contra as pessoas e o Estado é uma máquina que tudo suga e pouco dá, que é mal gerida. A corrupção é endémica no Estado, nos partidos, todos os dias há casos. Portanto, as pessoas estão fartas disto. Mas Abel, não achas que também nós precisávamos de mudar? E eu não quero colocar este ónus também aos ombros dos meus concidadãos, mas olhando para o que aconteceu no fim de semana passado, tanta coisa que em Portugal necessita mudar. Não houve um jogo de futebol aqui de El Rei. Exatamente. É exatamente isso. Repara, como a carneirada, não é? Como as pessoas se tornaram acéfalas, inconsequentes, acríticas, porque têm sido educadas ao longo de décadas, há 50 anos, a manter a bola baixa, a obedecer, a não refletir, a não pensar, porque, como estes iluminados da esquerda dizem, os filhos são do Estado, não são das famílias. Não é? Defendem que as crianças sejam retiradas aos pais se os pais não educarem como o Estado quer. Quer dizer, é isto que nós temos hoje. E, portanto, perante isto, como é que as pessoas se podem... Não é? As pessoas... O futebol, não é? É o ópio do povo, as pessoas divertem-se com o futebol, é uma coisa que mobiliza as pessoas e, portanto, isso mexe nas pessoas. Mas se forem à urgência e estiverem lá não sei quantas horas não forem atendidas, isso tem menos impacto. E tem menos impacto se depois viemos para a televisão dizer que está tudo bem e que afinal isto melhorou aqui, melhorou ali, que fechamos umas urgências e fazemos uma rotatividade. Portanto, é tudo a mascarar, não é? Pedro Nuno Santos, ontem no debate, creio que com o Rui, não sei o quê, do Iniciativa Liberal, eu peço, Rui Rocha, do Iniciativa Liberal, perguntou, mas o que é que está mal? Eu fiquei. Pois, o que é que está mal? Assim. O problema é que está tudo mal. A questão é o que é que está bem. É que está tudo errado, está tudo mal. Não é? Está tudo mal. E o país não pode viver de exceções. Há coisas que excepcionalmente funcionam bem. Mas o país tem que se habituar a viver sempre bem. As coisas têm que funcionar bem, os serviços públicos. Tudo, as polícias, os professores, isto é um puzzle que tem que estar articulado de forma a que funcione harmoniosamente. E não está. E não está porque temos pessoas medíocres na política, porque as pessoas com capacidade e com competência não vão para a política, porque ganham mal, porque são achincalhadas, porque são ofendidas, porque de facto o nível é muito baixo. Não é? O nível de debate e de discussão política dos dias de hoje é uma coisa muito rasteira, não é? Muito rasteira, muito pouco elevada e que não tem nada a ver com os problemas das pessoas. São debates e quem gritar mais ganha. Olha, recentemente Marcelo Rebelo de Sousa vetou o decreto sobre as escolhas dos nomes neutros e a autodeterminação de género na escola. Já lá iremos, se quiseres,
Mas eu, relativamente ao Marcelo, ele parece aquele soldado americano que vai para uma guerra e desaparece. Missing in action, desaparecendo em combate. Mas o Marcelo vetou essas, mas aprovou a outra que permite as casas de banho. E, portanto, é tudo uma inconsequência. O que é que diferencia a anterior desta? Nenhuma. A essência é a mesma, portanto, veta uma e não veta outra. Esta questão dos nomes neutros é outra, desculpa a expressão, é outra palhaçada. Esta coisa, os nomes são o que são. Não há nomes neutros, as pessoas, nem há linguagem neutra, a linguagem é o que é. Esta coisa dos políticos hoje em dia virem para a televisão e dizerem assim, caros e caras, todos e todas. Quer dizer, isto é uma coisa caricada. Isto é ridículo, ou todos, que engloba. Isto é uma coisa ridícula, porque em português, e em bom português, quando se diz caros amigos, ou todos, ou caros colegas, engloba toda a gente, feminino, masculino. E todos nós conhecemos um João Maria e uma Maria João. Uma Maria também, João. Não é? Então isto Eu acho que há quer dizer, nomes compostos que... É uma coisa que não faz sentido, está a ver? O tempo que se perde, a energia ou dinheiro a debater estas coisas. A pessoa põe um nome que entender aos filhos. Não é o Estado que define e que determina quais são os nomes que pode pôr e não pode, e de que maneira, e agora há uns nomes neutros. Está a ver? Isto é tudo. Há quem defenda até uma linguagem inclusiva e que se deixe de falar português como se fala, para se começar a falar uma coisa que é uma espécie de um dialeto tribal, primitivo, onde nada se percebe e tudo se pode dizer. Quer dizer, já viu o ponto em que chegamos? E Abel, só para entendermos também um bocadinho do veto, das propostas que foram colocadas em cima da mesa, permitia, inclusive, que em caso de pais separados, um deles chegasse ao pé do menor, alterasse o nome sem o consentimento do outro. Isto é tudo tão mau, não é? Como é que nós qualificamos isto? Não é? E o Sr. Presidente da República não toma nenhuma atitude em relação a isto? Quer dizer, então isto não merece a maior das censuras públicas. Isto não merece só um veto, isto merece uma comunicação a condenar de forma veemente isto e a chamar o Primeiro-Ministro e os autores destas propostas para lhes fazer ver que isto não pode ser. E achas que Marcelo tem condições políticas neste momento para o fazer? Ou é mais uma vítima do sistema? Eu acho, arquiteto dentro do sistema? Eu acho que Marcelo é a imagem do sistema, não é? Aliás, sempre foi. O Presidente da República sempre quis estar bem com todos, diz uma coisa de manhã, o seu contrário à tarde, quer agradar a todos, não se impõe, não tem uma visão para o país. Fala de futebol, culinária, moda. Tem uma necessidade enorme de ser amado e que gostem dele. Quer dizer, e o que nós precisávamos era, de facto, de um chefe de Estado. Não é? Eu sei que temos, o Estado já é o que é a figura da presidência e tudo isto, quer dizer, e o Primeiro-Ministro, e quando temos um chefe de gabinete com 75 mil euros numa estante numa residência oficial do Primeiro-Ministro, tudo isto mostra bem ao ponto que chegamos. Eu acho que é difícil chegar mais baixo, mas como diz um amigo meu, o problema é que isto não tem fundo e, portanto, continuará por aí. Eu costumo dizer não tem fundo. Que quando nós achamos que Portugal chegou ao fim, alguém aparece com uma retro ou com uma pá nova que ainda consegue cavar eu não sei, mais de facto, bocadinho. Como alguém dizia, Portugal é uma impossibilidade. E por acaso, já que falaste nos 75.800 euros ou 78.500, não sei, 75, ok. E até aquela campanha do IKEA, exatamente, que tentaram silenciar, tentaram por via diplomática. Quer dizer, há alguma coisa mais baixa do que isto? Quer dizer, isto nós não, precisamos de uma... Não digas que não há. Estás em Portugal. Pois, não há fundo. Precisamos de uma mudança. Isto tem que mudar. Não sei se muda dia 10 de março, não sei se é o suficiente. O que sei é que, se não mudarmos, há uma altura em que o povo se fartará e em que as coisas vão correr mal. E eu acho que só não correram já pior porque estamos numa coisa que se chama Europa e que condiciona a nossa atuação. Mas até a Europa, repara, João, que está em desagregação. Exatamente. Está em desagregação. França, Holanda, Bélgica, portanto, os agricultores. A Alemanha, há quem ventile um referendo para a permanência para na própria União Europeia. Portanto, nós temos que pensar bem que classe política queremos, que país queremos, e se continuamos por este caminho anárquico, que é aquilo que estamos a criar. E Abel, qual é a análise que fazes, digamos, desta fase de pré-campanha, campanha? Eu acho que a campanha, por exemplo, ao partido do governo foi
imediato, não é? O IUC que era, mas deixou de ser e todas essas coisas. O 2024 é o ano das eleições, não é? Tivemos as regionais nos Açores, iremos ter inevitavelmente as regionais da Madeira, aquilo tem que haver eleições. Temos as legislativas nacionais agora 10 de março, temos depois as europeias. E, portanto, temos as americanas, que não votamos, mas nos condiciona. Portanto, temos eleições o ano inteiro. Acho que, sinceramente, acho que se vai reproduzir nas legislativas nacionais aquilo que aconteceu nos Açores. Penso que o Chega vai ter uma votação expressiva. Arrisco-me a dizer que ultrapassará os 20%. E isso reflete bem... Aliás, André Ventura tem sorte, porque tudo o que tem acontecido do ponto de vista político e da corrupção e dos casos em tribunal tem ajudado, tem valido o discurso e a argumentação de Ventura e, portanto, os casos de corrupção são imensos no PS, no PSD, nos partidos ligados ao poder. As atitudes dos próprios políticos, quando são confrontados com estas situações, como se viu com Albuquerque, que não queria sair, foi forçado a isso, o Montenegro não consegue ter uma atitude clara sobre... E responde à justiça, o que é da justiça, como portanto, foi outra... Isto só beneficia o Chega e André Ventura, vai ter um grande resultado e eu acho que a partir de 10 de março, inevitavelmente, as coisas terão que mudar, terão que mudar em Portugal. Crees que poderá ser, eventualmente... e não sei se é a palavra correta, mas inconsequente como os últimos resultados, porque, pronto, de deputado único passa para um grupo parlamentar, 12 deputados, mas numa maioria absoluta. Sim. Obviamente foi o que foi. Agora duplicou, aliás, mais do que duplicou o número de votos, fica com 5 deputados nos Açores, mas mais uma vez não fica ou não tem aquela força ou alavanca política. Vamos ver. Será que aqui no continente vai ser diferente? Nos Açores, o Bolieiro não tem maioria. Eu acho que ele vai entrar com ele. O Bolieiro tem este discurso até o dia 10 de março e depois, dia 10 de março, a realidade impõe-se. Quer dizer, como é que governa? Vai governar com o PS? No continente, se replicar esta situação, se só houver maioria com o Chega, o PSD vai a eleições outra vez, que vai abaixo, vai coligar-se com o PS, vai haver um governo... Quer dizer, é que se isso acontecer, é o fim desses dois partidos. Não é? Quer dizer, é que isso não pode acontecer. E, portanto, esta coisa dos cordões sanitários e das linhas vermelhas é aquilo que beneficia o Chega. E isso faz crescer o Chega. Esse discurso, essa atitude, só dá razão a André Ventura. E achas que é por causa disso que o PSD ou a AD tem mantido Pedro Passos Coelho afastado? Eu acho que Pedro Passos Coelho é que se quer afastar. Eventualmente, eu acho que Pedro Passos Coelho não se deve querer misturar com isto, não é? Apesar de tudo, Pedro Passos Coelho teve uma atitude, apesar de eu não concordar com muitas das políticas dele, teve uma atitude muito mais digna do ponto de vista humano e como governante e como pessoa do que tem estas ética, pessoas. Aparentemente. Em termos de ética, não há, enfim, pronto. E, portanto, é uma pessoa que penso que voltará à política se Montenegro se demitir, se o PSD tiver um mau resultado. Eu acho que é inevitável que Montenegro tenha que sair e aí abre-se espaço para um eventual regresso de Pedro Passos Coelho, assim a louqueira, e isso modificará também a política nacional e não sei até que ponto é que isso até poderá esvaziar o próprio Chega por ser um elemento que pode conciliar muito da direita. Agora, como alguém disse, o povo é soberano, as pessoas vão votar e aquilo que forem as decisões dos eleitores devem ser respeitadas. O problema é que, do ponto de vista político, a corrupção e a mediocridade são endémicas e isso é que era importante que pudéssemos alterar e tentar atrair para a política e para a causa pública aqueles que são os melhores nas suas vidas profissionais e que nada precisam da política para viver. Até porque temos assistido a uma substituição geracional. Galamba e Pedro Nuno Santos vêm da juventude partidária. E é o que é. Está à vista o que é. E outro. Abel, mesmo no último minuto, qual é a importância, então, ainda nesta democracia, entre aspas, de nós exercermos o nosso voto em termos de cidadania? Eu acho que era muito importante que pudéssemos, que houvesse coragem para haver uma reforma do sistema eleitoral. Porque nós não votamos nos deputados, não votamos nas pessoas, votamos em partidos. E quem escolhe as pessoas e os deputados são os partidos. Portanto, neste momento, o português, o eleitor comum, vota em partidos. E são os partidos que escolhem os seus deputados. Portanto, essa mudança seria muito importante para que as pessoas se sentissem mais próximas
de quem elegem e pudessem participar, dizendo eu quero aquele deputado e escolho aquele nome e vou votar neste homem, que é aquele que eu quero para deputado. Enquanto isso não acontecer, acho que continuamos a ter muita abstenção e um fosso enorme entre o eleitor e o eleito. Abel Matos Santos, muito obrigado por ter estado aqui. Uma boa noite. Um bom ano mais uma vez. Para todos. Obrigado para pela todos. tua visita e obrigado a si também por nos ter acompanhado em mais o Isto é o Povo a Falar. Já sabe, pode rever estas conversas no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar, partilhar esses vídeos e desejo-lhe então um resto de uma boa noite. Até amanhã. Muito obrigado pela sua companhia.